as razões, né, que levam a pessoa a se tornar vegetariana são inúmeras: compaixão animal, ética, pelos animais, pela questão de saúde, religião, moral, independente do motivo que leve a pessoa, né, a parar de consumir as proteínas animais, a gente tem que ter muito respeito. E como profissional da área da saúde, a gente tem que saber lidar com esse paciente. Eu recebo muitos que falam: Carla, eu venho em você porque você não vai me obrigar a comer carne pelo menos uma vez na semana. Então, você não precisa necessariamente ser vegetariano para atender um vegetariano, mas você precisa pelo menos estudar um pouco, se aperfeiçoar para entender que não, você não é necessário. Você come as proteínas animais se você quiser. Então, é importante, como profissional da área da saúde, a gente ter esse conhecimento, né? A gente tem vários posicionamentos, eu trouxe aqui o da ADA, que fala, né, que as dietas vegetarianas, elas são nutricionalmente adequadas, né, e fornecem benefícios à saúde, desde criança, adulto, idoso, durante a gestação, no tratamento e na prevenção de várias doenças, como diabetes, câncer, hipertensão, na diminuição do peso, né? Então, a dieta vegetariana ela é apropriada para qualquer indivíduo, né? Tanto pensando na prevenção quanto no tratamento de doenças. Quando a gente pensa no risco, né, de doenças cardiovasculares e no desenvolvimento das doenças crônicas, ter uma alimentação mais natural, sem tanto consumo de carne, o que eu vejo muito no consultório é muito excesso. As pessoas consomem tudo muito em excesso, acaba ficando uma alimentação muito monótona, né, muito à base só de ovos, bacon, carnes em várias refeições. Então, é importante a gente ter esse olhar, né, que existem vários outros alimentos. Os vegetarianos, eles possuem, né, os níveis de colesterol mais baixos. É muito comum, né, a gente não se preocupar muito com a parte de colesterol, inclusive, às vezes, a gente tem que colocar algumas fontes de gordura para que esse colesterol aumente. Eles apresentam, né, o IMC menor devido ao maior consumo desses alimentos, que são muito ricos em fibras, frutas e legumes. E aí a gente tem muito que levar em consideração, né, que tem aqueles indivíduos vegetarianos que vão se alimentar só de macarrão e batata. E tem aquele que vai se alimentar, né, das leguminosas, frutas e legumes, e isso faz um papel na imunidade muito grande. Então, eu friso sempre isso com meus pacientes, que a base da alimentação, ela tem que ser dessa forma, independente se você ainda é um ovo lácteo ou lácteo. A base da alimentação, ela tem que ser muito rica em verduras, em frutas, em castanhas e sementes, porque tudo isso vai aumentar, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato lá no intestino, favorecendo essa melhora de um quadro, por exemplo, de desbiose. E os vegetarianos tendem a apresentar, né, uma taxa de desenvolvimento de câncer menor do que a população em geral. Inclusive, eu até trouxe, esse foi um capítulo de um livro que eu escrevi para a Unifesp sobre vegetarianismo e veganismo no câncer, a convite, né, quando eu trabalhava lá no Hospital de Câncer de Barretos, para falar um pouco, né, desse papel da dieta vegetariana no tratamento oncológico. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu me tornei vegana quando eu fui trabalhar em Barretos, eu comecei a estudar sobre isso. Então, quando você se depara, né, de uma alimentação vegetariana extremamente anti-inflamatória, riquíssima em fitoquímicos e antioxidantes, a gente tem um potencial de prevenção muito maior, principalmente quando a gente pensa em doenças e câncer do trato gastrointestinal. A gente sabe muito bem, né, que os embutidos, de modo geral, o alto consumo da carne vermelha, principalmente na forma de churrasco, ela aumenta muito a incidência de câncer. Então, quando a gente leva em consideração, não, todos os benefícios à saúde de uma alimentação vegetariana, você coloca na balança e fala, realmente, não faz sentido eu ter uma alimentação que tenha tanta proteína de origem animal. Esse foi um artigo que eu até apresentei numa outra aula, que eu achei ele muito interessante, que ele fala dos efeitos de uma alimentação plant-based, tanto no corpo quanto na mente. Ele coloca esse quadrinho, né, que eu coloquei aqui do lado direito, falando o que é permitido ou não, de acordo com uma alimentação vegetariana, mas o que eu chamo a atenção é nesse quadro, que ele, inclusive, quem quiser o artigo, é só me mandar e-mail também, que eu encaminho o material, mas ele relaciona muito, tanto essa parte da alimentação plant-based e todos os marcadores anti- e inflamatórios que diminuem e aumentam. Então, por exemplo, quando a gente pensa ali na função hormonal, né, e nessa microbiota, a gente sabe, né, que a microbiota de um indivíduo vegetariano é completamente diferente de um ovo-lácteo vegetariano, de um onívoro, de uma pessoa que come só fast food. Inclusive, né, a microbiota
de um indivíduo que tem uma alimentação mais plant-based, ele vai ter aumento de alguns tipos de bactérias que fazem muito prevenção de doenças, como, por exemplo, Prevotella, tem uma diminuição dos bacteroidetes, que fazem essa modulação aqui dessa microbiota. Quando eu tenho essa alimentação, né, bem estruturadinha, eu tenho uma diminuição dessa permeabilidade intestinal, ou seja, melhorando meu perfil de imunidade. Eu tenho uma diminuição das citocinas inflamatórias, principalmente quando a gente pensa lá em interleucina 6. Tem uma melhora dos nossos neurotransmissores, tem uma diminuição do perfil da glicemia, principalmente quando a gente pensa numa resistência à insulina. O paciente diabético ele tem que evitar muito, principalmente lácteos, que é um alimento hiperinsulinêmico. Então, uma dieta plant-based, ela melhora muito essa sensibilidade à insulina, diminui perfis de colesterol e aumenta muito, né, a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, principalmente butirato. Pensando em cognição, a gente tem alguns cuidados em relação à vitamina, e a gente vai falar, né, sobre a B12, que não é só vegetariano que tem que se preocupar, mas é muito diferente quando você começa a adotar uma alimentação plant-based no quesito de diminuição de ansiedade, de estresse. Parece que a pessoa consegue lidar com isso de uma forma muito melhor. E isso eu vejo tanto aqui quando coloca no artigo, quanto na prática clínica, né? Então, esse artigo ele é bem interessante, que ele fala muito dessa relação. Eu só coloquei ele para pontuar, a gente ficaria aqui horas falando só sobre ele, mas eu quis montar uma apresentação breve, mas esse resume muito bem, né, essa relação não só de corpo, mas mente, que uma alimentação plant-based gera, né, a esse indivíduo. Existem vários artigos relacionando, né, essa diferença da microbiota intestinal em pacientes vegetarianos, indivíduos, tanto pensando na parte de metabolismo, de doenças cardiovasculares, resistência à insulina, obesidade. E esse é um artigo que eu gosto muito, que ele relacionou a dois alimentos que são muito utilizados, né, na alimentação onívora, e alguns protocolos de algumas dietas, de modo geral, né, que é muito à base de carne e ovos, que a gente aumenta muito o consumo da L-carnitina e da colina. E isso, em uma microbiota que já estará alterada, eu tenho a formação de alguns compostos, principalmente ali no fígado, que vão fazer uma sobrecarga nessa função hepática, piorando muito mais meu colesterol. Então, quando eu tenho, né, eu coloquei até um resumo que ele coloca nesse artigo, ele fez a base de estudos, né, comparativos. Eles concluíram que os vegetarianos eles têm uma maior diversidade, né, nessa microbiota, tem o menor pH das fezes por conta, né, dessa fermentação dos carboidratos, até porque a quantidade de proteobactérias é muito menor, né? Então, do que uma pessoa que se alimenta de proteína animal. E os alimentos de origem animal, eles têm concentrações muito maiores, tanto de colina e carnitina, que no fígado, né, a trimetilamina vai ser convertida em óxido de trimetilamina, que tem uma alta relação com doença cardiovascular. Então, se eu penso em melhora de perfil de colesterol, esteatose hepática, função de detoxificação, eu tenho que levar em consideração ter uma alimentação plant-based. Não necessariamente a pessoa, às vezes, precisa, por motivos, né, de compaixão animal, mas por benefício da saúde, reduzir o consumo de determinados alimentos e incluir outros, pensando nessa qualidade de saúde.